Portugal se reabriu para turistas brasileiros plenamente vacinados contra a doença do coronavírus de 2019. Com o avanço da vacinação por aqui, a Alemanha, a Espanha, a França, a Suíça, a Colômbia e o México já aceitavam brasileiros, mas o Brasil é, ao lado da África do Sul, o país que mais sofre restrições de viagem por causa da doença do coronavírus de 2019, inclusive com obrigação de fazer quarentena em alguns desses países. O levantamento do jornal Valor Econômico: a Argentina continua fechada para todos os estrangeiros. O Uruguai vai liberar o ingresso no país em 1º de novembro para vacinados com teste negativo de Covid. O Chile está fechado para não residentes, mesmo cidadãos chilenos e estrangeiros residentes no país precisam fazer 7 dias de quarentena ao entrar no Chile. No Peru, não entra quem vier do Brasil, da África e da Índia ou tiver feito escala nesses países ou no continente africano. O Canadá reabre em 7 de setembro para quem tiver completado a vacinação pelo menos 14 dias antes de chegar ao país, mas o Canadá não aceita a Coronavac, que não foi aprovada para uso no país. A alternativa é fazer 2 semanas de quarentena. A Austrália e a Nova Zelândia estão fechadas para estrangeiros. A Nova Zelândia enfrenta uma onda de contaminação com a variante Delta, com 700 casos, e mantém a política de erradicação total do vírus, estratégia adotada também pela China. A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, prorrogou o confinamento por 2 semanas, mas os observadores notam que ele não pode ser mantido indefinidamente. O número de mortes permanece em 26, não aumentou no surto atual na Nova Zelândia. A Tailândia abriu a ilha de Phuket para turistas permanentemente vacinados de 70 países, mas não do Brasil. Os Estados Unidos, o Equador, o Reino Unido e a China exigem quarentena para brasileiros. Quem não tomou vacina não deve viajar no feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, no feriadão, que neste ano vai até a segunda-feira de 6 de setembro, alertou a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, doutora Rochelle Walensky. Quem completou a vacinação deve viajar de máscara por causa dos altos índices de transmissão da variante Delta nos Estados Unidos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, inauguraram nesta quarta-feira em Berlim um centro de inteligência sobre pandemias e epidemias para identificar ameaças, evitar futuras pandemias, monitorar o surgimento de novas variantes e tentar dirimir dúvidas. Por exemplo, os cientistas tentam entender por que os surtos da variante Delta se dissiparam, diminuíram na Índia e no Reino Unido, e depois houve uma tendência de alta no Reino Unido. A Covid longa, as sequelas de longo prazo da doença podem causar insuficiência renal crônica, mesmo em quem não foi hospitalizado a ponto de exigir transplante ou hemodiálise regularmente, afirma um estudo publicado no Jornal da Sociedade Americana de Nefrologia. Os rins filtram em média 180 litros de sangue por dia. A insuficiência renal leva à acumulação de toxinas no sangue. Os pesquisadores advertem que, com quase 40 milhões de casos confirmados, o tratamento da enorme quantidade de casos de Covid longa acarretará uma sobrecarga ainda maior do sistema de saúde dos Estados Unidos e de outros países, entre eles o Brasil, que tem o terceiro maior número de casos confirmados, 20 milhões e 800 mil. A vacina corta a Covid longa pela metade, concluiu um estudo do University College de Londres. 2,5 milhões de crianças voltam às aulas em Israel, os países mais vacinados, que enfrentam o surto da variante Delta. Então será uma boa maneira de observar o comportamento do vírus e os riscos para as crianças. Nos Estados Unidos houve casos de morte em estados que proibiram o uso obrigatório de máscaras nas escolas e as UTIs pediátricas estão lotadas. O laboratório Moderna pediu à agência reguladora dos Estados Unidos, a FDA, a aprovação para uma terceira dose de sua vacina, prometendo uma resposta de anticorpos robusta contra a variante Delta. O relatório será examinado pelos reguladores e por cientistas independentes. Cuba começa a vacinar menores de 2 a 18 anos em setembro e pretende imunizar 90% da população até o fim do ano.
Metade dos 11 milhões e 300 mil cubanos recebeu a primeira dose, 3 milhões e meio estão plenamente vacinados. Uma substância encontrada no veneno da cobra brasileira jararacuçu, o jararacão, que chega a 2 metros de comprimento, inibiu 75% da reprodução do coronavírus em células de macaco, numa experiência feita em laboratório. O peptídeo inibiu a ação de uma proteína importante do vírus e pode ser o caminho para desenvolver um medicamento. No plano econômico, a economia do Brasil estagnou no segundo trimestre, com queda de 0,1% no produto interno bruto por causa da segunda onda de contaminação, da volta da inflação e da falta de alguns insumos para alguns setores da indústria. O mercado esperava um crescimento de 0,2%. A expectativa de crescimento para este ano continua em torno de 5%, talvez um pouco mais, mas as previsões para 2022 caíram para algo um pouco acima de 1,5%. Com a escassez de água e o risco de racionamento de energia elétrica, a situação no Brasil não é animadora. A economia da Índia cresceu 20% no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o país estava num confinamento rígido para conter o surto inicial da Covid-19, mas ainda está 9,2% abaixo do nível do segundo trimestre de 2019, antes da pandemia. A revista inglesa The Economist já fala num efeito estagflacionário da variante Delta, uma mistura de inflação com estagnação econômica. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros, se possível. Quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.